E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia, um canal dirigido, editado e falado por mim, eu mesmo, Pedro Emanuel. Eu sou pastor na Igreja Batistária. Para quem não me conhece, quem quiser me seguir nas redes sociais, basta clicar aí e você vai estar sabendo um pouco mais da minha vida, tá? E lembrando, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já curte o vídeo, já manda lá pro teu amigo assim: ei, tem canal novo, tem vídeo novo lá no Boa Teologia, não perde lá, vai assistir, tá muito bom. E cara, de verdade, o vídeo hoje tá bom, tá? Hoje eu quero retornar a fazer algo que eu fazia bastante aqui no canal e com muita tranquilidade, que é falar da palavra de Deus, é estudar com você a palavra de Deus. E durante nós estivermos estudando Mateus capítulo 2, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 12, que vai falar ali do nascimento de Jesus, eu vou também te ajudando a entender e compreender a palavra de Deus. Então eu quero trazer aqui uma exposição, um entendimento, uma aplicação desta palavra que eu tenho certeza que vai te edificar bastante, tá? Então você já pega esse vídeo, você compartilha pro seu amigo e diz: ó, tem coisa boa aí, porque realmente o vídeo hoje está muito bom, tá? Então bora lá, né, pessoal? Então o texto que nós vamos estar estudando hoje está lá no livro de Mateus, do evangelista Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, a partir do capítulo 2, no versículo 1, nós vamos ter aqui o evangelista narrando inicialmente o momento, né, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, nós já tivemos aqui as genealogias, né, não no canal, tô falando da Bíblia, e nós estamos vendo aqui agora o evangelista Mateus narrando exatamente o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 de Mateus capítulo 2 já começa Mateus dizendo: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, olha aí, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Pessoal, antes de eu trazer uma reflexão e uma aplicação bíblica aqui desse texto, eu quero te dar aqui uma dica, tá bom? Para que você possa entender a palavra de Deus, tá bom? E o primeiro ponto é: você precisa ter em mente que a Bíblia, ela fala por si só, que o Espírito Santo de Deus deixou a partir destas escrituras uma mensagem para mim e para você. Então, quando o evangelista Mateus estava escrevendo aqui o Evangelho de Mateus, tinha uma mensagem que ele estava tentando passar para aquelas pessoas, e aquela mensagem ela deve ser compreendida e aplicada em nossas vidas. Contudo, isso não exclui o fato de que por inúmeras vezes o Espírito Santo de Deus ele fala conosco e ele traz reflexões às nossas vidas a partir deste texto escrito. Contudo, esse texto, essas reflexões que o Espírito Santo de Deus traz, a convicção de que essas reflexões são verdadeiramente vindas do Espírito Santo em nossos corações, nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Nós temos que sempre submeter aquilo que é falado, que nós sentimos nos nossos corações, ao Senhor Deus, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, maldito o homem que confia em outro homem, tá? Então o que acontece? A gente às vezes pode cometer o erro, como muitas pessoas cometem, de falar algo que na verdade não foi o Espírito Santo de Deus que falou, é apenas uma opinião sua. Então, para que isso não aconteça, é sempre bom a gente saber que a reflexão, o entendimento que nós temos, a aplicação daquilo para a nossa vida, tem que estar de acordo com o que a palavra está dizendo e não pode fugir, porque se fugir nós temos um grande perigo de estar falando algo que não seja pelo o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Deus é fiel, o quê? Ele é fiel à sua palavra. Amém? Então, para que isso aconteça, a gente precisa inicialmente aqui entender o contexto desse texto. Primeiramente, aqui nós não estamos falando do contexto do qual Mateus escreveu, tá? Presta atenção nisso. Eu não estou aqui falando do contexto e do momento que Mateus escreveu essa passagem, porque aí é outros pormenores. Eu estou falando aqui do contexto do evento narrado aqui por Mateus. Então, nós temos aqui, primeiramente, Mateus enfatizando
que Jesus nasceu em Belém da Judéia. E ele vai trazer aqui a figura do rei Herodes. Quem foi o rei Herodes? O rei Herodes, ele era rei da Judéia, rei daquele território ali de Israel que havia diminuído bastante em relação aos dias gloriosos ali de Davi e Salomão. E o rei Herodes, ele estava debaixo do domínio romano. Por mais que ele tivesse uma certa liberdade, ele tivesse capacidade de tomar decisões, construiu grandes prédios, fez muita coisa ruim, matou muita gente, tá bom? Mas ele tinha uma certa liberdade, mas ele estava debaixo do domínio romano. Por quê? Porque a nação de Israel estava subjugada pelo Império Romano, que era a grande potência daquele dia. Então, nós temos aqui o rei Herodes. E nós vemos aqui inicialmente, como nós vamos ver, no versículo 3, ele vai estar dizendo que, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Nós sabemos que no decorrer desse texto aqui vai nos mostrar que o rei Herodes mandou matar todos os meninos homens. Então eu quero trazer aqui algumas informações que vão te ajudar a entender esse texto, que é o fato de que a ideia do Messias, ela está nesse contexto aqui, nesse exato momento aqui do nascimento de Jesus Cristo, a ideia de um Messias, um salvador da pátria, um homem que ia chegar, ia resolver o problema dos judeus, um homem que ia chegar e ele ia trazer liberdade, domínio e poder sobre Israel, ou em Israel, sobre os seus inimigos, sobre Roma, e ser uma nação livre e governar por todo mundo, porque essas são as promessas que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, esse entendimento desse Messias, muitas vezes militarizado e libertador, físico e material, naquele momento, e político, né? Vamos resumir aqui, é um Messias político. Essa ideia, ela estava muito em alta nesses dias aqui. Então imagine aí uma nação que tem um rei e chega uma pessoa perguntando: olha, onde é que está nascendo o futuro rei? E esse futuro rei não é o filho dele, porque obviamente ele saberia se a sua esposa estivesse dando à luz. Então muitas pessoas ficariam alarmadas e confusas. Então esse entendimento que era muito maduro da sociedade, naquela época, e quando eu digo maduro, eu não digo bem compreendido, mas eu digo maduro de ser algo muito presente na sociedade naqueles dias, com certeza Herodes tinha ciência desse entendimento do Messias, do Cristo que estava para vir. E obviamente essa ideia do Messias libertador, do Messias político, era presente naqueles dias e Herodes sabia disso. Então quando ele ouve a notícia de que o futuro rei de Israel estava nascendo, obviamente ele viu aquilo dali como uma ameaça para o seu governo, tá certo? E é exatamente por isso que ele vai promover ali um assassinato em massa a várias crianças naqueles dias ali na cidade de Belém, tá? A outra figura que nós temos aqui são os reis magos. Os reis magos, aqui em Mateus ele não fala o número de magos, mas nos outros evangelhos vai falar os 3 reis magos. Eles chegaram até Herodes inocentemente, e quero que você preste atenção nesse ponto. E eles aqui, o que a Bíblia nos mostra aqui, que eles chegam, eu consigo entender e enxergar aqui, que eles chegam com um certo entusiasmo. Eu acredito que eles tinham prestígio político. Por quê? Primeiro que eles estavam vindo de outra nação e eles conseguem ter acesso com o rei daquela região, com Herodes. Então, eu acredito que eles tinham um certo prestígio político para eles conseguirem falar com Herodes, porque obviamente nós sabemos que um chefe político não é qualquer pessoa que chega e fala com ele. Então, eles tinham um certo prestígio. Nós vemos também aqui até o cuidado de Herodes com as palavras, com os reis magos, porque parece ter medo de algum tipo de retaliação moral ou até política também. Nós temos aqui os reis magos que eles chegam ali e eles vão conversar com Herodes, perguntando com alegria: poxa, Tadeu, o rei dos judeus. Por que os reis magos fizeram isso? Porque os reis magos, eles tinham um entendimento a respeito do Messias completamente diferente do que Herodes tinha, e talvez bastante diferente também do que os judeus tinham naquela época. E eu quero te explicar por quê. Esses magos, eles eram sacerdotes,
tá? Então a Bíblia diz aqui que esses magos vieram do Oriente, muito provavelmente ali da região da Pérsia, da Babilônia e tudo mais. E esses magos, eles chegam muito bem entendidos e com expectativa singular a respeito do Messias. Eles chegam felizes, olha, é hoje que nasceu o Messias. E aí Herodes diz assim, ei, consulta aí onde é que o Messias deveria nascer. Eles falam em Belém, eles, poxa, os caras sabem que em Belém eu não tô sabendo. Mas enfim, então eles chegam com uma expectativa bem aprimorada a respeito de quem é o Messias, mas por quê? Lembrando que nós estamos aqui fundamentando o contexto histórico, e nós estamos entendendo o texto a partir deste contexto histórico. Então, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e você sabe disso, ou deveria saber. Eles foram levados em cativo para a Babilônia como um período de juízo da parte de Deus. E a partir de Jeremias, o Senhor Deus afirma que eles iriam ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. Durante esses 70 anos, a Babilônia foi derrotada pelo Império Persa. Os judeus puderam retornar à sua cidade natal, mas algumas considerações é muito importante serem feitas aqui. A primeira consideração é que quando você lê ali o livro do profeta Daniel, você vai ver que o Daniel, junto com alguns outros jovens habilidosos que o rei viu um grande potencial, foram levados para a corte do rei para servir ali ao rei da Babilônia e obviamente ao governo da Babilônia. O segundo ponto é que quando os judeus foram para a Babilônia, para morar lá no cativeiro, digamos assim, eles desfrutavam de uma certa liberdade. E muitos judeus, eles acabaram se inserindo no contexto da sociedade babilônica. Obviamente deve ter tido aqueles que se desviaram da verdade, da promessa, da mensagem ali, da religião judaica, mas muitos deles se manteram fiéis mesmo estando fora desse contexto. E muitos desses que se manteram fiéis, e mesmo que tenha tido um bom secretismo ali, que a gente vai ver em Esté, por exemplo, um certo secretismo religioso em alguns aspectos. Então o que é que acontece? Essa mistura do povo judeu na sociedade ali babilônica e depois persa, com certeza essa tradição, que a gente sabe que é muito mais que uma tradição, mas eu estou falando no contexto daquela época, e a cultura judaica, exatamente o entendimento do Messias, foi envolvido na vida e na mente daquelas pessoas. E um ponto que a gente deve, por exemplo, trazer, que nós não podemos esquecer, por exemplo, é o exemplo de Raabe. O que você vai falar de Raabe, Pedro? Trazer nesse contexto aqui Raabe. Presta atenção, quando os espias chegam a Raabe Raabe demonstra uma fé e uma confiança em Deus maior do que propriamente os espias. Ela tinha ela sabia, ela fala lá para eles, olha, a gente já ouviu falar do Deus de vocês, o Deus que abriu o Mar Vermelho, estão todos aqui apavorados com esse Deus, do que ele pode fazer com a nossa cidade. Então esse contexto também estava presente ali naquele povo. A gente vê, por exemplo, os filisteus. Os filisteus ficaram com medo da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança praticamente colocou de joelhos, colocou a cara no chão o Deus filisteu. Então a ideia do Deus de Judá, o entendimento, a concepção do Deus de Israel era muito forte também naqueles dias. Então eles tinham esse entendimento. Rapaz, existe um povo que experimenta maravilhas e milagres de um Deus que vai vir, que vai governar, que vai ser o Deus perfeito e vai reinar é o Deus perfeito, obviamente, é um Deus poderoso e ele vai reinar eternamente, o Messias vai reinar eternamente. Então aquela ideia era muito forte, tá? Claro que a gente tem que fazer algumas ponderações, obviamente, enfim, mas você está entendendo. E nós temos também o evento, por exemplo, de Daniel, que consegue interpretar um sonho do rei da Babilônia que os magos não conseguiram. Então nós podemos entender que esses homens aqui, que eram sacerdotes, estudiosos, e naquela época eram homens dedicados a entender os mistérios, desvendar mistérios. Também eles eram envolvidos com muitas outras coisas, em estudos, em interpretar textos sagrados. Eles conseguiram entender, eles leram a mensagem e eles conseguiram, pelo incrível que pareça, entender a mensagem do Messias muito melhor do que os judeus. Porque os judeus não conseguiram compreender que o rei estava nascendo exatamente. Muitos judeus não conseguiram compreender que o rei de Israel, que o Messias que eles mesmos estavam esperando, estava nascendo naquele dia. Mas os magos lá de outra
de outra região do Oriente, porque estudaram e lembraram-se das promessas, conseguiram compreender. Por exemplo, eles falam aqui que eles seguiram a estrela, não é isso? Vamos lá, a gente tinha parado no versículo 3, vamos aqui no versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles aonde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu. Então, como é que os magos chegaram lá? Porque eles se guiaram por essa estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. No versículo 9, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Olha aí que legal, hein? Então esses homens aqui, os magos, com certeza, eles leram que está lá em Números, capítulo 24, versículo 17, que diz assim, ó: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela precederá de Jacó. De Israel subirá o cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Olha aí. Então eles, com certeza, examinando as escrituras, eles leram esse texto aqui e eles entenderam que uma estrela ia aparecer para guiar o Messias. E obviamente não era somente um estilo, com certeza um ato sobrenatural, poderia ser um anjo, eu não sei. Então eles leram isso aqui, eles entenderam que o Messias estava nascendo. E o povo de Israel, os detentores dessa palavra, não conseguiram compreender isso. E também, obviamente, os magos devem ter lido, que está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Isso mesmo, Miqueias, talvez aquele livro lá que você não lê, né? Que você, que livro chato. Né? Eu nem sei que livro é esse. Você pensa que é chato, que na verdade os profetas menores são muito legais. Que diz assim, ó: E tu, Belém, pequena demais, que foi o que ele citou aqui, que Mateus citou, porque Mateus escreve um livro para judeus. Ele estava tentando mostrar para o povo hebreu, para os hebreus, a efetividade, a realidade, a divindade, que Jesus era o Messias, tá? Então ele vai dizer: E tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eita, que profundo, irmão, com vontade de sair voando aqui, ó, dá uma rajada de glória. Eita, amém. Então, Deus, Jesus, desde a eternidade, ele já era Deus. Jesus não foi o acaso, sabe? Deus não foi pego de surpresa. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Como é que eu resolvo o problema do mundo? Não, Jesus sempre foi a solução. Deus já havia te escolhido, Deus já sabia teu nome antes de você nascer. Jesus, o nosso Deus, já havia te escolhido e a cruz já estava disponível para a tua redenção, muito antes de você sequer entender o que era Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor Deus nos escolheu e nos elegeu nele para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós temos confiança na nossa salvação e na nossa eleição. Então os magos leram isso daqui e entenderam. E agora nós vamos entrar um pouco na aplicação deste texto, certo? Para a gente concluir a leitura, no versículo 10 diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, e regressaram por outro caminho à sua terra. Então, pessoal, aqui nós entendemos o contexto de todo esse texto. Nós vimos aqui quem era Herodes, nós vimos quem eram os magos, nós vimos como Deus direcionou os magos, como que os magos entenderam tudo isso, tá certo? E aqui a gente consegue trazer, e eu quero trazer para você uma aplicação, um entendimento que o Espírito Santo de Deus trouxe no meu coração a respeito desse texto. Então, o primeiro ponto que nós temos que ver aqui é a expectativa dos magos, que difere bastante da expectativa dos próprios judeus. Jesus é o Messias dos judeus,
Paulo viajou praticamente ali, o mapa mundi conhecido naquela época, grande parte dos territórios conhecidos e conquistados, Paulo viajou. Jesus não foi para esses lugares, porque Jesus se preocupou em formar discípulos e ele veio também para os judeus. E os judeus não os receberam, como diz a palavra de Deus. Então aqui nós vemos a expectativa que os magos tinham em Jesus, que era completamente desconhecida e não existia no coração da maioria dos judeus. Isso é intrigante, por quê? Porque muitas vezes nós não estamos conseguindo perceber Jesus que está bem na nossa frente. E por que nós não conseguimos perceber Jesus bem na nossa frente? Por quê? Porque nós criamos um Deus ao qual nós queremos seguir. Então muitas pessoas elas ouvem a palavra de Deus e Deus confronta quem elas são. Essas pessoas elas olham para esse Deus e dizem assim, eu não quero seguir esse Deus não está certo. Então elas ficam o quê? Elas ficam vagando, procurando um Deus que vai o quê? Que vai concordar com o estilo de vida delas. E assim eram esses homens nesta época, os escribas, os fariseus, os saduceus, que foram os que confrontaram diretamente Jesus. Eles eram homens extremamente zelosos com a lei. Os fariseus eram os guardiões da teologia da lei, mas eles não conseguiram perceber, por exemplo, assim como Herodes, que Jesus era o Messias. E talvez você esteja dessa forma. Muitas pessoas, a Bíblia é pregada, mas aquilo que ofende, ela pula na Bíblia para que não ofenda. Muitas pessoas, eu como pastor, já tive a experiência muitas vezes de chegar para certas pessoas e quando eu apresentei a parte do Evangelho, um entendimento do Evangelho que custava algo para elas, que confrontava quem elas eram, essas pessoas se afastaram de Jesus porque se sentiram ofendidas. Uma lição que eu quero trazer para a sua vida: você precisa entender que um dos propósitos do Evangelho é ofender quem você é. Se o Evangelho não ofende quem você é, talvez você esteja entendendo ou ouvindo um Evangelho de forma errada. Em pecado me concebeu a minha mãe, assim como falou o rei Davi lá nos Salmos. Então, nós nascemos no pecado. O nosso corpo deseja o pecado, o nosso corpo almeja o que é mal. Basta você examinar quem você é, fazer um exame, analisar as suas ideias e concepções, que você vai perceber que naturalmente você deseja e anseia o que é errado. Vem o segundo ponto: esses homens eles moldaram um Deus ao qual eles queriam. Os fariseus e saduceus, os escribas, os zelotes, eles esperavam um Deus que iam concordar com as seitas e doutrinas deles. Eles esperavam o Messias que ia chegar e fazer o que eles estavam esperando. Então, inúmeras vezes eles chegavam para Jesus Jesus, quando é que você vai estabelecer o reino de Israel e tudo mais? Jesus, quando é que você vai fazer aquilo? Por quê? Porque eles tinham um conceito pré-estabelecido a respeito de Jesus, entendeu? Então eles não conseguiram enxergar Jesus. Nós temos aqui o caso de Herodes, que na verdade faz se ofender com Jesus. E nós temos os escribas e os fariseus que foram consultados por Herodes para saber se aquele era o Messias e viram as evidências, mas não conseguiram enxergar. Por quê? Porque eles não estavam procurando o real Messias, eles estavam procurando o Deus que eles fizeram. Então existem muitas pessoas que criaram um Deus, alguns criaram até de forma física, outros criaram de forma intelectual, e eles estão por aí procurando nas religiões, nas igrejas, esse Jesus, esse Messias que vai salvar a vida deles, mas para salvar a vida deles precisa concordar com o que eles são. E Jesus não está aqui para concordar contigo, Jesus está aqui para te fazer viver esse evangelho que transforma a tua vida. Então talvez você pode estar seguindo um Deus que não é o Messias. Você pode estar seguindo um Deus que não é o Deus de Israel. Como assim, pastor? Porque as pessoas querem uma igreja e igreja querem pessoas. Só que muitas pessoas que querem igreja, elas querem uma igreja para que elas possam ter um afago em suas almas, sabe? Pecar e não ter um peso na consciência, por dizer assim, poxa, eu estou fazendo isso aqui, que muitas pessoas dizem que é errado, mas tem um pastor ali que concorda com o que eu estou dizendo, tem um padre ali que concorda com o que eu estou dizendo. Então, você pode estar seguindo um Deus que você criou. Então, o que acontece muitas vezes é que igrejas estão pegando o evangelho e moldando ele a um determinado produto que as pessoas estão dispostas a comprar. E por isso que é o grande risco de você estar seguindo um Deus que não é o Messias. E aí você vai chegar um dia, porque todos nós vamos chegar diante de Deus e vamos ser confrontados pelo Senhor Jesus. E Jesus vai dizer, eu não te conheci. E dizer, Jesus, mas eu fui para a igreja. Jesus, mas eu dava o meu dízimo. Jesus, mas eu
fazia esmola, Jesus servia, eu era voluntário na minha igreja era linda, era tudo, o pastor pregou e eu prosperei na igreja que eu fazia parte. Jesus, eu nunca te conheci, entendeu? Por quê? Porque algumas pessoas estão procurando um Deus moldado por elas e outras pessoas sabem que essas pessoas estão procurando esse Deus específico e estão entregando elas para poder ganhá-las como mais um número em suas comunidades. Isso é muito preocupante. Pastor, qual a solução para isso? A solução para isso nós aprendemos com esses magos. Ninguém precisou dizer para esses magos como é que eles deveriam fazer. Então nós precisamos, como igreja do Brasil, se você puder, ouça o que eu estou te falando agora. Seja refém da palavra de Deus. Por muitas vezes, eu particularmente, eu briguei com textos bíblicos. Porque aquele texto falava comigo de uma certa forma, falava. Aquilo me confrontava quem eu era, confrontava quem eu queria. Aquilo, para eu viver aquilo que aquele texto estava pedindo, eu tinha que abrir mão de inúmeras coisas que eu gostava, que eu gosto. E eu brigava, eu procurava um outro texto, mas sempre eu voltava para aquele texto. E a minha vida, em muitos aspectos, mudou quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus e eu comecei a me render ao que a palavra de Deus estava dizendo. Eu comecei a me render ao que as escrituras estavam trazendo para mim. E aí corre o risco de você estar contrário a esses reis magos. O que Jesus espera é que nós sejamos como esses reis magos. Se nós formos refém à palavra de Deus, se nós focarmos nas promessas, nas escrituras como estão lá, o Senhor Jesus vai nos mostrar o caminho para a verdadeira religião, para a verdadeira piedade, para a verdadeira igreja, para o verdadeiro temor de coração a Ele, se nós seguirmos a palavra de Deus, porque foi o que aconteceu com esses homens. Então eles não adaptaram o rei às expectativas deles, mas eles adaptaram as suas expectativas ao rei que eles viram e entenderam. E é isso que Deus espera de nós. Deus não quer que você pegue a palavra de Deus e adapte ela, as tuas expectativas, aos teus sonhos e desejos. Mas Deus quer que você pegue a sua vida e adapte ela à palavra de Deus. Seja refém da Bíblia. E você vai encontrar o verdadeiro Jesus. E você vai encontrar a resposta para a tua vida. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Manda esse vídeo para os teus amigos. Pode ser? Manda esse vídeo para os teus amigos, manda num grupo, me ajuda. E deixa aqui o teu comentário. Conta aqui o teu testemunho, o teu encontro com Jesus, como é que foi. Pode ser? Como sempre, um prazer e que Deus abençoe.